Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova. Hoje, domingo, dia de São Jorge, não é isso? Dia 23 de abril de 2023. Lembrando a todos e a todas que eu preciso que você deixe seu like, deixe seu comentário e nos ajude aí compartilhando nas redes sociais aí esse vídeo. Lembrando que nós temos nosso canal aqui, canal @denonato, também nossa página no Facebook, Daniel Nonato, ou Denonato1, ou lá no Twitter, Denonato3, ou no Instagram, Denonato apenas, como também aqui no YouTube. Lembrando a todos e a todas que vivemos o terceiro domingo da querida Páscoa. Lembrando que a Páscoa é um tempo iniciado após a Semana Santa, vai até o domingo da Santíssima Trindade. Alguns dizem até Pentecostes, né? Outros tentam colocar até o Corpus Christi, né? Mas vamos nós aqui. Lembrando que hoje nós podíamos falar sobre a gafe presidencial do presidente Lula, quando ele falou que a Ucrânia era culpada pela guerra, né? Aquilo dali foi algo inadmissível, já que o presidente ele tinha por obrigação entender que um tempo atrás o presidente antigo, o ex, né, que ninguém tem saudade, pelo menos eu não tenho, ele disse a mesma coisa, coisa parecida, e nós condenamos. Também a gente podia entrar na semana falando aí sobre a questão aí do feriadão Tiradentes, lembrando que fizemos até um vídeo na sexta-feira, né, no trabalho, tá aqui no YouTube, é só você aí procurar a reflexão, João capítulo 6, versículo 1 a 15, quando falamos da miséria, falando da realidade nossa. E nós temos aí acontecendo desde o dia 19 a 140ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Inclusive, conta com a presença da nossa querida coordenadora Sônia, né? Sônia, que é a coordenadora presidente nacional do Conselho Nacional do Laicato Regional Leste 1. Melhor, Regional Leste 1 nada, Regional Leste 1 é Antônio Félix. Eu estou aqui viajando na maionese, ao vivo é assim mesmo. Lembrando a todos que a Sônia é presidente nacional, né? O Brasil inteiro tem a Sônia como presidente do nosso querido Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Lembrando ainda que a gente vai hoje tentar trazer para vocês, falando um pouco sobre São Jorge. Primeiro, existe esse sincretismo religioso entre São Jorge e Ogum. Primeiro, São Jorge é de origem turca, né? Alguns falam que é turco, né? Fala que ele viveu na Turquia, lá no século III, século IV, e o orixá Ogum, ele não tem a origem certa, né? O orixá é uma força da natureza, a gente respeita por questões ideológicas, religiosas, até mesmo por respeitar a cultura do outro. A gente não pode ficar dizendo, não, porque isso é aquilo. Alguns aí colocam aí, demonizando a religião alheia. Isso não pode acontecer. Lembrando ainda que tanto para os cristãos da Igreja Católica, São Jorge, ele representa para nós cristãos um exemplo de vida, sendo testemunha coerente da sua fé, dando a própria vida. O orixá Ogum, para o povo de origem de matriz africana, região de matriz africana, representa uma força e uma resistência. Lá no nosso blog, denonato.blogspot, nós colocamos lá um pouco sobre isso, né? Fizemos aí pelo menos um texto pequeno falando a diferença, né? Claramente, São Jorge, um cidadão, um homem comum que abraçou a fé em Cristo, e o orixá Ogum, que representa aí a força da natureza, a força da resistência perante as batalhas da vida. Ainda olhando né, a saudação ao orixá Ogum, que o pessoal fala Ogunhê, quer dizer, lá vem Ogum, Ogum está chegando, ou alguns na Igreja Católica, a gente usa aí, alguns não, nós usamos na Igreja Católica, na ladainha Todos os Santos, São Jorge, rogai por nós. Ainda recordando que aí houve um sincretismo e todo mundo usa o Salve Jorge como referência. Mas o que vale entender que São Jorge, para o povo escravo no Brasil, representou uma resistência. São Jorge é patrono, é padroeiro da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, também invocado aí por muitos que vivem aí na profissão de combater o mal dos dragões da vida. Então hoje, dia de São Jorge, estamos aí celebrando aí
o santo guerreiro que muitos chamam, né? Mas também hoje nós temos que celebrar o terceiro domingo da Páscoa, que nós lemos aí Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14, depois versículos 22 ao 33. O salmo é o Salmo 15, que diz, ou 16 entre parênteses, que a gente sabe a diferença entre Septuaginta, a Bíblia Septuaginta, e a Bíblia judaica, né, a tradução que os protestantes evangélicos adotaram. E o refrão é: mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. E a segunda leitura, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 ao 21. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Lembrando a todos que o capítulo 24 de São Lucas é um capítulo inteiro falando sobre a ressurreição. Lucas, ele escreve tantos detalhes sobre o nascimento de Jesus, o anúncio do arcanjo Gabriel, a sua apresentação no templo, e também se preocupa em apresentar o discurso de Maria, né, o Magnífica, que na hora da ressurreição ele faz um capítulo assim bem enxuto e bem prático, né? Pelo menos começa ali com as mulheres vendo Jesus ressuscitar, era já anunciando a ressurreição, e depois os apóstolos confirmando, e depois vem aí o discípulo de Emaús, que tomam todo o espaço, até que ele chega em Jerusalém. Quando eles voltam correndo para dar a notícia, Jesus se coloca no meio da comunidade e fala: olha, eu vim trazer a paz. E aí logo depois ele vem dizendo: ó, estou subindo, vem a ascensão. E aí sim, vamos continuar lá no livro de Atos dos Apóstolos, lembrando que Lucas escreveu 2 livros no contexto bíblico. E aí lembrando sempre que o terceiro domingo da Páscoa nos convida a refletir sobre a nossa caminhada. Qual é o tipo de caminho que nós fazemos? E aí recordando a todos que as regras para o caminho é uma regra que pouca gente sabe. Primeiro, não podemos sair por aí como eles saíram, a comunidade, né, os 2 discípulos saíram assim sem rumo: vamos embora porque acabou, não tem mais jeito. Segundo, escolha um caminho seguro. Não adianta você querer, tipo assim, não, porque eu sou muito corajoso, passar por aquele caminho que tem tiroteio, que tem facada, que tem baile, que tem, desculpe pelo termo, tem uma série de violência, eu vou passar por lá porque eu sou homem corajoso. Não vai resolver. E depois devemos analisar quanto tempo vamos estar nesse caminho. Aquilo que Jesus fala sobre, Jesus de Nazaré traz para nós sobre você planejar o seu caminho. Uns e outros, né, aí vale a pena dizer para todos, uns e outros, quando falam em caminhar, ele fala geralmente sair como um besta. Não, você tem que ter essa consciência, o quanto você vai gastar, o quanto é o tempo que você vai levar, e lembrando sempre o seguinte: como deve caminhar. Por isso os discípulos de Emaús, eles tinham um porto para parar. Diz aí que alguns falam que eram 30 quilômetros de distância entre onde eles estavam em Jerusalém e Emaús, ou seja, não era tão longe, mas eles tinham que ter um ponto para parar, para descansar, para contemplar. A famosa frase, que eu não lembro de quem, e nem quero bancar o conhecedor, durante a viagem aproveite a vista. Nós estamos nesta terra como peregrinos, e como diz lá a canção, né, somos peregrinos de um mundo desigual, de um mundo onde a realidade é muito prática para uns e para outros, e muito complicada para a gente. O texto de hoje, nós podemos dividir ele em 2 partes, e a gente entra nessas 2 partes, sendo o versículo 28 ao 35, né, versículo 13 ao 27, que é o momento da caminhada. E aí tem um segredo, porque o caminheiro, ele vai no ritmo do outro. Jesus se coloca no ritmo da comunidade. Ele podia muito bem passar e sair mandando. Não, ele falou: não, preste atenção. E uma das coisas que acontece é que os discípulos que ali estão caminhando falam: tu não sabe, ó forasteiro. Sabemos claramente como que era a relação entre os judeus e os forasteiros, com aqueles que não eram judeus. Nós temos consciência que a conversa daqueles 2 com esse forasteiro já representa um avanço cultural ou um avanço de memória da comunidade apostólica.
porque os dois, né, os discípulos que estão caminhando para Emaús, eles, se estivesse em outro tipo de cultura antes de Jesus, não daria nem sequer confiança para o estrangeiro. Que era comum, criou-se um contexto na religião judaica, a religião criou um contexto que aqueles que não eram judeus não eram dignos de ter confiança. E aqui não, eles dão confiança, eles conversam. E aí você vê claramente nessa parte aí, quando Jesus deixa bem claro quem tinha que acontecer. O versículo 13 ao 27, Jesus ele cria um ambiente. Talvez em nossas conversas na comunidade nos falte criar um ambiente. Precisamos criar um ambiente de diálogo. Criar um ambiente onde um respeite o pensamento do outro. Quando os discípulos falaram, olha, tu não sabe, forasteiro, o que nos aconteceu? Jesus Nazaré, ele que fez muitos milagres, muitos sinais, e de repente ele veio ser condenado à morte, sofrendo uma morte brutal, violenta. E aí a comunidade apostólica diz, olha, vamos tentar entender isso aí. E aí Jesus vai explicando para eles por que aconteceu aquilo, pelos motivos que levaram a acontecer aquela fatalidade. E o interessante ainda é que quando a comunidade apostólica para analisar o fato, ele olha claramente e fala assim, Senhor, fica com a gente. Eles dão para Jesus uma primazia, um estrangeiro, de dirigir a refeição, de celebrar aquele momento de comunhão. Nós, às vezes, em nossas religiões, em nossas igrejas, em nossos grupos pastorais, nós, às vezes, queremos sempre ter a verdade e ser a verdade somente a nossa. Aí representamos aí claramente na questão cultural. O interessante é que eles pedem, fica conosco, Senhor. A preocupação deles em aquele forasteiro, que até agora era forasteiro, não fique no relento. A preocupação com o outro, que às vezes nos falta em nossas comunidades. Às vezes nos falta em nossa vivência. O partir do pão é o momento onde a comunidade se reconhece. A Eucaristia celebrada na Igreja Católica, a Santa Ceia celebrada nas igrejas evangélicas, deveria ser um momento onde nós nos reconhecemos como imagem de Deus. É muito fácil eu dizer para Jesus, eu te amo, eu te adoro na Eucaristia, na hóstia consagrada. Difícil é dizer, eu te amo, eu te adoro, Jesus, na pessoa daqueles que nos violam, daqueles que usam de autoridade e autoritarismo, às vezes até dentro da própria comunidade. Aqueles que às vezes nos traem. E aí eu falo a verdade, às vezes nós somos esse traidor. O interessante é que o versículo, a gente pode dividir aí a segunda parte, o versículo 28 ao 35, que aí você pega a primeira parte, o versículo 28 ao 29, quando Jesus para ficar com eles, depois versículo 30 ao 31, quando Jesus é reconhecido como um mestre, e para encerrar, o versículo 32 ao 35, a consciência que precisa voltar e anunciar para os seus amigos a novidade. O Senhor ressuscitou. Muitas das vezes, lembrando o grande santo São Oscar Romero, nós vivemos uma vida comunitária atribulada. E aí São Oscar Romero falava da missa, da semana com missas e liturgias, né? Culto de uma igreja vazia. Versículo 32 ao 35 é o envio missionário. A comunidade que faz a experiência do ressuscitado deve voltar para anunciá-lo para a comunidade. Uma das perguntas que nós devemos ter, e aí esses discípulos saíram depois da crucificação, é a pergunta que nós devemos nos fazer: aonde vamos nos encontrar com Jesus? Em um mundo marcado pela cruz, as dores, a liturgia desse domingo tenta trazer Jesus no caminho da vida.
no caminho que nós fazemos, no caminho da desolação. Mesmo quando parece que tudo acabou, que não temos mais oportunidade nenhuma de sair de uma situação vexatória, a situação que estamos, é uma situação que estamos tendo dificuldade nesse caminho, somos convidados a parar, a rezar, a celebrar, a cultuar o Deus da vida, para assim poder encontrar a ressurreição. O evangelho desse domingo nos traz à memória, e é um texto que particularmente eu conheci, eu li pela primeira vez, foi no encontro de jovens, como eu fiquei encantado com esse texto, o texto dos discípulos de Emaús. O evangelho de hoje traz à memória como nós estamos caminhando por diante da falta de esperança daqueles discípulos. Alguns dizem que esses discípulos é um casal, e aquele forasteiro que se aproxima e apresenta todo o projeto do reino, o Cristo chagado por causa do egoísmo e das ideologias, seja política ou religiosa, mas também um Cristo que vence essa peleja, ressuscitando pelo amor do Pai. O autor sagrado faz questão de relatar cada detalhe, de onde eles vinham e para onde eles estavam indo. O evangelista Lucas é o único a fazer tal narração com tão bem detalhe. E se prende aos detalhes assim de uma forma para dizer que Jesus se revela no pão eucarístico, que Jesus se revela como ressuscitado em nossas comunidades. E atualizamos aí dentro da perspectiva humana, dentro da realidade onde sofremos desencantos em nossas vidas de comunidade, ou nós provocamos desencantos às vezes, nós somos omissos e até colaboramos com as crucificações virtuais, morais, e aqui vale a pena lembrar, pior não é o fogo real que queima, que consome e acaba em um dia, uma noite, em uma hora. O pior é a fogueira da vaidade humana, que queima e continua acesa nos egos de muitos que se acham santos e perfeitos nas suas escolhas, nas suas falas, nas suas decisões, ao ponto de falar de perdão e de amor no discurso, mas a prática é outra. E às vezes essa pessoa somos nós. E é desses peregrinos de Emaús que Jesus se faz companheiro. Devemos ter consciência que somos todos peregrinos nesta realidade. Peregrinos em momentos de desolação. Peregrinos em momento de desespero. Diante da falta de dinheiro, diante da falta do alimento, onde não encontramos saída. Mas todos somos obrigados, a partir da Eucaristia, a partir do pão consagrado, a partir do partir do pão e da palavra ouvida, levar essa esperança para aqueles que sofrem a desolação, a falta de fé. Levar a esperança se faz necessário por ouvir o Mestre Jesus, o Senhor da história, que não se apresentou com túnicas caras, que não veio se apresentar com símbolos de poder religioso ou poder civil, ou como autoridade, uma pseudo-autoridade religiosa. Somos discípulos de Jesus, do Senhor que assumiu nossa humanidade, que viveu plenamente a nossa realidade, que não fez acordos com A ou B, e não se vendeu ou vendeu o irmão para ficar bem na fita com a meia dúzia. De verdade, aqui entre nós, temos dificuldades de ver esse Jesus que caminha conosco, que aqueles discípulos pediram para ficar com eles. Queremos de verdade que esse Jesus chagado, violado, maltratado, esculambado, caminhe conosco.
Queremos o Cristo do trono, o Cristo da missa da graça, o Cristo que precisa de não sei de quantas vestes, não sei quantas velas no altar, não sei quanto de incenso para se transubstanciar no altar. Um Cristo serve obediente aos caprichos e às manias. Um Cristo que condenou um fariseísmo religioso. Um Cristo que não está de acordo com as regras que nós, às vezes, vivemos em nossas igrejas. Um Cristo que caminha com os vencedores somente. É esse que nós queremos. Um Cristo dos poderosos, que faz certos acordos políticos. E nem vamos nos prender no Cristo que é chagado, é violado. Um Cristo sensível ao coração humano, sensível à dor do próximo. E é melhor pararmos por aqui para evitarmos que alguém venha nos processar dizendo que estamos dando recado na rede social aqui no nosso canal. Um Cristo que passa fome. Um Cristo que está desempregado. Um Cristo que está numa família inteira sem comida. Um Cristo que sofre na cruz da falta de atendimento digno na saúde. Embora muitos cegos pelas ideologias políticas neguem que há esse tipo de Cristo em nossos hospitais, em nossas conduções, em nossas cidades, em nossas igrejas. Muitos cegos, pelo seu ego ou pela barriga cheia, pelo salário na conta, não querem jamais aceitar um Cristo derrotado, um Cristo que apanhou, um Cristo que esteve morto, mas ressuscitou. Sabe, ouvir a palavra de Deus devia nos impactar para vivermos plenamente a realidade. Não adianta ter missa da graça, missa da libertação, missa ao culto, enquanto não fizermos nada para acabar com as desgraças que muitos de nós em nossas comunidades vivem. Levar a notícia do ressuscitado envolve fazer ressuscitar ao longo da nossa caminhada. Não adianta a gente, quando fala do discípulo de Emaús, eu lembro claramente lá em 1990, alguma coisa, não vou dizer por causa da minha idade, quando o Padre Jacinto, que hoje vive na Itália, grande irmão da caminhada, falava que o Cristo caminha com os lascados. O Cristo caminha com os perdidos. E nós não queremos caminhar com eles. Queremos sempre o Cristo que ressuscitou. O Cristo dá confiança para quem não merece. Nós queremos o Cristo que só fala com a autoridade. Bom, que possamos nós, nesse domingo dedicado a São Jorge, a exemplo, dia de São Jorge nesse domingo, a exemplo de São Jorge também combateu o mal, o dragão do comodismo, o dragão da falta de respeito à religião alheia. Também nesse domingo que lemos o Evangelho de Emaús, possamos nos abrir, permitir que Jesus caminhe conosco para, durante essa caminhada, nos ensinar como chegarmos plenamente no projeto de Deus, nosso Pai. O Evangelho de hoje nos convida a meditar em nossas dores, em nossos sofrimentos. E eu paro por aqui, porque senão vão ficar muito longo o nosso vídeo, o nosso texto. Está lá no nosso blog, tenonato.blogspot.com. Inclusive tem uma fala do Papa Francisco falando que a antiga regra da peregrinação é caminhar na velocidade do outro. Também temos caminhar na velocidade daqueles que estão em nossas comunidades. Nada também de exigir que o outro tenha mesmo ritmo que a gente. Paro por aqui, peço para você que dê seu like, agradeço aos novos inscritos nessa semana, obrigado a você por dar prioridade, por acessar nosso canal, por dar seu like aí pra gente, obrigado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fique com Deus, feliz domingo. Hoje eu tenho que trabalhar, estou de plantão de novo. Obrigado, Deus, pelo trabalho.
Obrigado a vocês que me ajudaram a se manter nesse trabalho. Eu sou o Daniel Nonato. Bom dia!